E aí, queridões, tudo bem? Bom, hoje é 12 de outubro, Dia das Crianças, e para não deixar passar essa data em branco, eu resolvi trazer uma tag aqui pro canal. É algo muito simples, muito básico, é mais para relembrar mesmo os velhos tempos e sempre se lembrar da criança que existe dentro de nós. Bom, mas vamos parar aí de papagaiada e vamos logo pro que interessa, que são as perguntas. Pergunta número 1. Qual desenho seriado que você gostava de assistir? Olha, eu gostava de bastante desenhos e bastante seriados na minha infância. Duro vai se lembrar de todos, mas assim, os desenhos que eu lembro que me marcaram bastante foram Cavalo de Fogo, Dog Funny, que mais? She-Ra, He-Man, Cavaleiros do Zodíaco também, principalmente lá na saga do Zodíaco eu curtia bastante. E seriados, bom, tem um seriado que passava no SBT também que eu gostava muito, se eu não me engano era Galera do Barulho o nome. Eu vou depois só confirmar, mas acho que era isso mesmo, era Galera do Barulho. E era um seriado assim bem tosquinho se for comparar aí com o padrão dos seriados de hoje em dia, mas acho que esse aí que é o grande barato mesmo dessa época, né? Quanto mais tosco, melhor. Eu assistia também a Punk, gostava bastante da Punk. Tinha um seriado também que passava acho que na Band, se eu não me engano, que era Super Vicky. Era uma menininha robô que morava com uma família. Eu não me lembro com riqueza de detalhes porque eu era muito pequena na época do Super Vicky. E também o clássico Profissão Perigo, que passava na Globo, né, com o nosso glorioso MacGyver. Inclusive eles estão fazendo aí uma nova versão desse seriado. Confesso que eu ainda não assisti nenhum capítulo. Claro que a gente já fica com o pé atrás, já fica imaginando se vai ser tão bom quanto foi o primeiro, porque afinal de contas o primeiro é clássico absoluto. Eu não sei, eu vou dar uma conferida. Pergunta número 2. Quando você era criança, que doce você gostava de comer? É uma pergunta um tanto curiosa pra se fazer, ainda mais pra criança que adora doce, né? Tinha um doce, assim, que eu comprava quase todos os dias. Sim, era uma coisa meio sem limite, era meio maluco, porque quando a gente é criança a gente não tem essa preocupação com açúcar demais no sangue, ou que vai engordar, não existe essa preocupação. E ainda bem, né, que não existe, que a gente vive muito mais, mas enfim. Um doce que eu gostava muito de comer era um doce de amendoim, mas não era um doce de amendoim comum, ele tinha que ter os carocinhos. Inclusive esse doce ele é super difícil de achar hoje em dia, ele até existe, eu achei numa doceria, só que ele não é tão comum, porque você encontra mais o doce liso, pelo menos aqui em São Paulo, tá? Não sei nos outros estados. Mas aqui em São Paulo você encontra mais o doce liso, o doce com amendoim com os carocinhos aparecendo é difícil de achar, tem que garimpar bastante, e era o meu preferido, eu comprava quase todo dia numa doceria que tinha aqui perto de casa, que chamava de bomboniere naquela época. Eu acho que ainda hoje usa esse termo, mas eu lembro que era muito popular as bomboniere, hoje a gente já não encontra tanto como antigamente. Vamos lá para a pergunta número 3. Quando eu era criança eu tinha uma roupa favorita? Qual? Olha, eu não me recordo de ter uma roupa favorita. Eu lembro que eu gostava muito de usar vestidinho, jardineira, que inclusive tá voltando à moda, né? Os macacãozinhos da famosa jardineira. E assim, mas eu não me recordo de ser uma coisa nossa, né? Era minha roupa preferida. Não, eu era inclusive uma criança bem desencanada. Eu não me importava muito com isso, não. Pergunta número 4. Quando eu era criança, qual brincadeira eu mais brincava? Bom, eu não preciso nem dizer que quando eu era criança não existia a tecnologia que existe hoje, né? Não existia internet. A gente dependia muito da nossa imaginação para brincar. Então, assim, as brincadeiras eram aquelas brincadeiras mesmo, sabe? Então eu brincava de mamãe polenta, eu gostava de brincar de boneca também, de Barbie. Eu gostava de jogo de tabuleiro, banco imobiliário, detetive. E fora também os videogames, né? Que por influência do meu irmão eu também jogava. E não só jogava, também eu era obrigada a assistir, como eu já contei aqui num outro vídeo, que vai aparecer o card aí agora, dos 7 jogos que me fizeram perder o sono. Nem sempre eu podia jogar, né? Porque aquela época realmente era um preconceito terrível para mulheres jogando videogame, para meninas, né? Mais precisamente falando. E os meninos não me deixavam jogar de jeito nenhum, porque diziam que eu era café com leite, que eu era menina, que eu não sabia. Então eu fazia muito o que o pessoal faz no YouTube, né? Assistir gameplay. Só que eu assistia os meninos jogarem lá no Mega Drive, no Nintendo. Os vizinhos aqui, os amigos do meu irmão. Mas quando eu tava em casa, o meu irmão, ele jogava comigo. Ele cedia, porque ele só tinha eu de irmã, né? Ele tinha que jogar. Então era isso. Eu era bem eclética em relação a brincadeiras. Pergunta número 5. Tem algum brinquedo que ganhou quando criança, que tem até hoje? Olha, não. Eu acho que eu não tenho nenhum brinquedo que eu ganhei quando era criança, eu tenho até hoje.
Mas eu tenho algo curioso, que muita gente vai me achar meio maluca. Mas enfim, né? Já que é pra se abrir de coração, então vamos se abrir. Eu gostava muito de uma corrente de samambaia. E assim, não me pergunte por quê, mas eu gostava. Eu fingia que aquela corrente era uma pessoa, era uma outra criança. Sabe essas crianças que têm amigos imaginários? Então, era mais ou menos assim. A corrente era como se fosse a minha amiga imaginária e eu brincava com ela. E sim, eu tenho essa corrente até hoje. Eu não sei porquê, mas eu não consigo me desfazer dela. É uma coisa. É uma relíquia, parece que ela faz parte de mim. E eu não sei explicar. E ela não tá aqui, mas eu vou pegar. Pera. A few moments later. Aqui, ó. Essa aqui era a corrente que eu costumava brincar. E às vezes até hoje eu pego ela e dou uma balançadinha nela, assim. Mas é claro que eu não brinco mais como eu brincava antes. Mas assim, eu não consigo me desfazer dela. Eu não consigo simplesmente pegar ela e jogar no lixo. Eu não, sei lá, eu tenho muito apego nela. Eu acho que, sinceramente, essa corrente aqui, eu vou acompanhar ela até o final da minha vida. Pergunta número 6. Quando eu era criança, eu tinha alguma mania? Sim, com certeza eu tinha várias manias. Uma mania que eu lembro, assim, muito, que me acompanha até hoje, é o fato de falar sozinha. Eu falava bastante sozinha. Seja com a corrente, que era minha amiga imaginária, ou sozinha mesmo comigo. E é claro que conforme eu fui crescendo, eu fui me policiando, né, para as pessoas não me acharem maluca, mas até hoje eu falo sozinha sim, principalmente quando eu tô tomando banho, eu bato altos papos comigo mesma, assim, é coisa de louco. Pergunta número 7. Quando eu era criança, costumava fazer o que durante o dia? Bom, além da resposta óbvia que é estudar, né, eu estudava de manhã. Alguns anos eu estudei de manhã e outros anos à tarde. Eu gostava muito de assistir televisão, porque aquela época era a diversão mesmo das crianças, na televisão, né? Eu assistia muito o programa da Xuxa, assistia desenho, assistia Rede Manchete, assistia seriados japoneses. Ah, inclusive eu esqueci de citar lá na pergunta número 1, sobre os seriados que eu assistia na infância. Todos os seriados japoneses de sucesso, que foi Jaspion, Changeman, Flashman, Giban, Jiraiya, eu assistia. O Giban e o Jiraiya eu assistia, mas nem tanto. Era mais o Jaspion, o Changeman e o Flashman. Então vamos lá para a próxima pergunta. O que mais sinto saudades? Eu acho que essa resposta vai ser muito parecida com a resposta que qualquer adulto daria, né? Eu acho que o que eu mais sinto saudades é mesmo da questão da inocência, né? Porque quando a gente é criança, a gente não imagina o quão complicado é o mundo, né? Quantas responsabilidades a gente precisa. Tudo era mais simples, não tem os dramas, não tem nada do que a gente vive na fase adulta e até um pouco na adolescência, né? Então vamos lá para a próxima pergunta, não tô nem mais contando, já perdi as contas aqui, qual pergunta que é. Quais eram os meus amigos? Tem contato até hoje? Olha, tenho sim alguns contatos, principalmente depois que surgiu aí o Facebook, ficou muito mais fácil de encontrar as pessoas daquela época. Infelizmente, nem todo mundo, assim, que eu tinha muita amizade quando era criança, eu falo hoje em dia. Assim, por motivos alheios, né? Cada um foi pro seu lado e acabou seguindo outro caminho. Mas assim, tem sim, acho que umas 2 ou 3 pessoas. E ainda hoje converso, ainda hoje se eu barrar, a gente bate papo, a gente dá risada daquela época. Enfim, então vamos lá para a próxima pergunta. Sempre brinquei sozinha ou com a turma? Depende. Teve uma fase da minha vida, que foi mais ou menos até os meus 7 anos, 8 anos, que eu brincava bastante sozinha. Até mesmo pelo local que a gente morava. A gente morava em Guarulhos, aqui em São Paulo. A rua que a gente morava era uma rua meio hostil, tinha um pessoal assim meio barra pesada, sabe? E a minha mãe, ela tinha um certo receio de deixar eu e meu irmão brincar com essas crianças. A gente era um pouco mais sozinho, eu brincava muito com meu irmão e o meu irmão brincava comigo, né? Por isso que nessa época a gente se apegou muito em questão de jogar videogame juntos, tal. E aí foi nessa época também que eu brincava bastante com a minha corrente, que era a minha amiga imaginária. Tinha poucas amigas, era mais assim, amiguinha de escola, mas não era nada muito assim não. Então até os meus 7 anos e meio eu era bastante... Eu acho que não é nem essa palavra bastante, mas eu era mais sozinha do que outras crianças da minha idade costumavam ser. Mas tudo mudou depois que a gente mudou pra Zona Leste, mais popularmente conhecida como Zona Leste, né? Aqui em São Paulo também. Aí aqui tudo mudou, porque aqui eu já fiz bastante amigos, então era aquela coisa mesmo de sair de casa no final de semana de manhã, 10 horas da manhã, e assim, voltar para casa para almoçar e depois só voltar de novo umas 10 horas da noite, né? Bom, agora vamos para a penúltima pergunta.
Você era nerd ou bagunceira? São dois estereótipos, né? Não sei se eu posso me definir em um ou em outro, mas se for para escolher se eu era mais nerd ou bagunceira, eu acho que a maioria aí, que inclusive já me conhece, já vai acertar a resposta. Sim, eu era mais pro lado nerd, né? Porque assim, eu era estudiosa, eu não era nenhuma assim bitolada, eu era estudiosa, eu gostava de tirar boas notas. Eu conversava assim em sala, mas não era aquela coisa que extrapolava. Realmente eu era mais pro lado nerd, assim, né? Nada também muito exagerado, não, porque eu também brincava, me divertia como qualquer criança. E agora a última pergunta. Tinha um sonho? Qual? Você chegou a realizar? Realizei sim. Claro que deve ter tido outros sonhos que eu não cheguei a realizar, né? Mas principalmente porque nem todo sonho que a gente tem quando criança, ele acaba assim continuando na vida adulta. Afinal de contas, a cabeça da gente muda, né? As prioridades mudam, enfim. Mas tinha um sonho, sim, que eu tinha muito quando eu era criança e eu consegui realizar depois de grande, né? Depois de barbada, digamos assim, que foi conhecer a Disney. Poxa, quando eu era criança, conhecer a Disney era um sonho mesmo, era aquele sonho distante, sabe? Era aquela coisa que parecia que nunca eu ia alcançar um dia. Mas eu alcancei, né, com o fruto aí do meu trabalho, do meu suor, né? Consegui realizar aí a vontade de conhecer a Disney, o Castelo da Cinderela, os brinquedos, o Mickey, vestido lá com a fantasia de Mickey, mas não importa, quando você chega lá, você embarca na imaginação, né? Você realmente sofre uma lavagem cerebral e parece que realmente aquele é o Mickey. E em breve eu vou fazer um vídeo falando assim das minhas viagens. E o melhor de tudo, porque eu conquistei, porque eu trabalhei para aquilo. Então, assim, não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor nessa vida você realizar um sonho que você lutou tanto para conquistar e de repente você chegou lá e realizou. Pode parecer bobeira para alguns, mas é uma coisa que eu sempre falo, né? Você nunca vai ser velho demais pra sonhar. Eu acho que não é desculpa você falar assim, eu tô muito velho pra isso, não. Filosofando de verdade, todo mundo vai morrer um dia, né? Isso é a maior certeza que a gente tem na vida. Então, cara, por que não não aproveitar enquanto a gente tá aqui, né? Nessa curta viagem que é a vida. Por que não aproveitar? Por que não tentar sempre? E é isso. Queridões, esse vídeo vai ficando por aqui. Foi bem nostálgico, foi bem gostoso relembrar situações, né, e coisas vividas na infância, e falar de sonhos conquistados. Isso é uma coisa que eu sempre gosto muito de falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, comentem o que vocês faziam quando vocês eram crianças, que programas que vocês gostavam de assistir. Coloquem aí, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. E se você gostou do vídeo, não esquece aí de deixar o seu like. Se você gostou aí do conteúdo do canal, ainda não é inscrito, se inscreve aí, claro, se você quiser. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande beijo, falou, tchau, tchau.